A nossa aula de hoje vai falar sobre o projeto de texto, o texto dissertativo, argumentativo, que é o texto do Enem, ok? Por que o projeto de texto, né? Nós precisamos organizar as nossas ideias para que a gente possa escrever, não é? Porque quem aqui já teve, assim, no início da redação, no início da escrita, escreve um parágrafo e pensa assim, ixi, e agora? Não tenho mais nada para escrever. Quem aqui já se sentiu dessa forma? Eu acredito que algumas pessoas sim, né? Maicon aí sim. Podem ligar a câmera, pessoal, tá? Que aí eu vou conseguir ver pelo menos o gesto de vocês. Tem gente também que não consegue nem ao menos iniciar o texto. Essa é uma outra questão também. Tudo isso, pessoas, passa pelo projeto de texto, em como que a gente organiza as nossas ideias. Por isso, eu trouxe hoje, para esse assunto inicial, o nosso modelo de como que a gente organiza o texto, não é? E aí eu vou pedir a participação de vocês agora. Nós faremos a leitura de um texto e, em seguida, eu vou mostrando o caminho da construção dessa produção, tá bom? Eu preciso de 4 pessoas para ler. Uma vai ler o primeiro parágrafo até o 4, ok? Cada um lê um parágrafo. Quem pode começar, liga a câmera e o vídeo, ok? Quem pode? Eu. Vai lá, Maicon. No Brasil, até o século XX, a adoção não era regulamentada juridicamente. A roda dos esposos, fixada em conventos ou nas santas casas de misericórdia, funcionou como mecanismo de abandono de criança, fruto de gravidez indesejada, até 1950. Sem qualquer direito assegurado por lei, a situação precária desses órfãos assemelhavam-se às condições de Negrinha, personagem da obra de Monteiro Lobato, vítima do preconceito que afligia as crianças desprovidas de uma estrutura familiar. A partir do primeiro Código Civil de 1916, o Instituto de Adoção evoluiu consideravelmente na busca pela legitimação adotiva no Brasil. Entretanto, no tempo ordierno, a incompatibilidade do perfil de criança exigido, atrelado à burocracia da tramitação judicial, configura um desafio para a garantia dos direitos fundamentais do país. Isso, obrigada, Maicon. Observem, pessoal, que esse texto vai falar sobre a adoção no Brasil, não é? A questão da adoção no Brasil, a adoção de crianças e adolescentes no Brasil. Bom, aqui nós temos um início que traz uma contextualização e, em seguida, mostra aqui um contexto histórico, né? Um contexto histórico e depois traz o posicionamento. Mas vamos ver adiante como que esse texto se desenvolve. Quem pode continuar? Raíssa, Vitória, Johnny. É só ligar o microfone, Lidiane. Quem pode ler para a gente? Eu estou perdido aqui ainda. Você consegue ver o parágrafo que está posto aí, Johnny? Então, estou tentando me achar aqui. Só meu rosto aqui, meu Deus do céu. Gente, como é que sai daqui? Alguma outra pessoa quer ler o segundo parágrafo enquanto o Johnny se organiza ali, encontra? Michele? Pode continuar? Pode. Nesse sentido, torna-se imprescindível reconhecer os impactos acarretados pela maneira como ainda são representados socialmente as adoções. Segundo o Conselho Nacional de Justiça, CNJ, enquanto 91% dos candidatos preferem crianças de até 6 anos, 92% dos órfãos no Brasil
já tem entre 7 e 17 anos. Outro assim, casos Como o da... tem como o da atriz Giovanna Elbank e do autor Bruno Glaglius, representa exceções. Após viagem ao Malvi, África, o casal decidiu adotar Titi, uma menina de 3 anos, negra e vítima da precariedade da orfandade em seu país. Em suma, o estabelecimento de padrões adotivos no Brasil requer medidas que visem coibir tal pensamento refletido. Beleza, obrigada, Maicon. Outra pessoa, terceiro parágrafo, quem poderia? Johnny, conseguiu? Conseguiu, Johnny? Maiara, gostaria de fazer a leitura para a gente? Eu posso ir. Por favor. Ademais, a construção de um perfil idealizado soma-se ao desgastante processo de adoção, ocasionado pela burocracia legislativa. Embora a proteção íntegra à infância e à juventude, prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente, deva ser garantida, é necessário realizar, porque tem um negocinho aqui na frente. Realizá-la de uma forma menos morosa. Uma vez que cerca de 46 mil órfãos, de acordo com o levantamento do CNJ, estão à espera da conclusão do processo adotivo. Por conseguinte, a extensão dos procedimentos se torna angustiante e pode até mesmo acarretar a desistência dessa forma. Dessa forma. Só um minutinho. Dessa forma, ainda que a cautela. Ainda que a cautela e o cuidado com os processos adotivos sejam indispensáveis, é fundamental realizá-los mais agilmente. Obrigada, Larissa. Quem poderia ler o último parágrafo para a gente? Eu posso ler? Pode ler. Em síntese, mudanças devem ser realizadas com o intuito de minimizar os desafios existentes para garantir efetiva dos direitos juvenis, para tanto os midiáticos difundirem em telenovelas casos que rompam com os paradigmas sociais, a fim de estimular a adoção de crianças que fujam do perfil atual idealizado. Ademais, é dever do CNJ implementar um departamento exclusivo que seja capaz de agilizar o processo adotivo por meio da promoção de cursos que visem a capacitar magistrados, objetivando amenizar a morosidade dos processos e torná-los mais efetivos. Assim, espera-se que todas as negrinhas e negrinhos do Brasil disponham de uma estrutura familiar. Obrigada, pessoal. Bom, gente, esse texto é de uma aluna minha, muito querida, que gentilmente dispôs para todo mundo, né? Para as minhas aulas, né? E fala sobre adoção, como vocês viram. E eu quero perguntar a vocês o que chamou a atenção no texto dela. Esse texto recebeu a nota 980
E aí eu gostaria de saber de vocês, o que chamou a atenção, qual foi a ideia que mais chamou a atenção de vocês? Eu acho que ela quis mostrar como funciona o processo de adoção, né, que ela falou, e também da forma que é do judiciário, que até pouco atrás não tinha esse direito e tal. Acho que é uma coisa assim, foi assim que eu entendi do texto. Ok. Repararam que ela colocou lá no primeiro parágrafo um contexto. Só um minutinho, deixa eu aceitar uma pessoa aqui. Coloquei. Repararam que ela colocou lá no início do... Desliguem, por favor, o microfone de vocês. Lá no primeiro parágrafo, ela colocou um contexto sobre uma obra literária de Monteiro Lobato, né? Está escrito aqui, Negrinha, né? Um personagem da obra de Monteiro Lobato, e lá no final ela trouxe esse contexto, olha, assim espera-se que todas as negrinhas e negrinhos do Brasil disponham de uma estrutura familiar. Perceberam, pessoas, isso? Que ela trouxe um elemento lá da introdução para a conclusão? Isso se chama projeto de texto, gente. A ideia precisa circular no texto. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Como é que a gente planeja a nossa aula, como é que a gente direciona as nossas ideias para uma produção efetiva,